Muito bem, vamos então dar sequência aí ao nosso estudo de teologia pastoral. Nós vimos aí o começo da definição, passamos da metade dela, paramos aí em Efésios 4, 11 a 16. É importante mostrar tudo isso para resgatar um pouco da dignidade do ofício pastoral. O ofício pastoral foi extremamente maculado nos últimos tempos. Da década de 80 para cá, o ofício pastoral foi identificado com a tarefa, o trabalho, o crime de estelionato. Da década de 80 para cá, pastor virou sinônimo de enganador. Pastor virou sinônimo de ladrão. Pastor virou sinônimo de explorador que abusa da boa-fé das pessoas com o objetivo de obter lucro para si. Então essas coisas todas se tornaram muito fortes hoje em dia. Quando nós dizemos eu sou o pastor, nós já ficamos com medo do que essa palavra cria na mente da pessoa que ouve essa palavra. Então é muito difícil hoje em dia, nem sempre foi assim. O pastor, ele deve, na sua postura, e até observando uma definição como essa, deve se lembrar da dignidade em que está revestido esse ofício. É um ofício que foi alçado a essa condição sacrossanta pelo simples fato dele constar da Bíblia. Ele consta da Sagrada Escritura. Foi Deus quem inventou essa função. Esse trabalho é um trabalho que Deus criou. E isso mostra a grandeza desse cargo. Mas os homens de hoje, na atualidade, não têm reconhecido isso e também os crentes não têm. Os pastores têm tido dificuldade no trato com os irmãos, porque os irmãos não respeitam o pastor, considerando a magnitude da função que ele exerce. E os pastores enfrentam terríveis dificuldades porque não se sentem respeitados. E deveriam ser respeitados até pelo simples fato de estarem exercendo uma função tão santa como essa. No passado era diferente. Eu gosto de uma experiência, de compartilhar uma experiência que eu tive há vários anos atrás com uma senhora da minha igreja. Ela ainda é viva, ela está bem velhinha, ela tem quase 100 anos de idade. E eu me lembro que eu fui à casa dela quando eu cheguei na Igreja Batista Redenção. Ela devia ter ali os seus 70 anos de idade, mais ou menos, quase 70 anos de idade, já viúva. E eu fui visitá-la e ela me serviu um café. Ela me serviu um café numa xicrinha muito bonita. E eu gosto muito dessas coisas, e eu vi a xicrinha tão bonita e eu disse para ela, olha, que xícara linda essa. E ela disse assim para mim, pastor, essa xícara eu ganhei quando eu me casei. E eu falei, uau, então é uma relíquia essa xícara. Eu fiquei até com medo de derrubar a xícara no chão. Era uma xícara bonita e antiga, era uma relíquia. E eu disse a ela o seguinte, eu bebi o café e eu disse a ela o seguinte, quantas pessoas, hein, de lá para cá até hoje, beberam nessa xícara? Eu disse isso para ela. Sabe que ela me respondeu? Disse assim para mim, pastor, o senhor é a primeira pessoa que bebe nessa xícara. Falei, o quê? Assim, eu ganhei essa xícara bonitinha e eu guardei essa xícara para usar essa xícara para servir café para uma pessoa especial. Eu disse isso para mim. Eu guardei essa xícara até hoje, porque eu queria servir café nessa xícara para uma pessoa especial. Eu quase chorei na frente dela. Eu fiquei tocado, profundamente sensibilizado pelo afeto que ela demonstrou por mim naquele dia. Ela mal me conhecia, mas ela disse, o pastor veio me visitar. E isso para mim é uma honra, e eu quero então agora inaugurar a xicrinha que eu ganhei quando eu me casei. E me serviu aquele café. Então, queridos, o ministério pastoral, ele traz experiências assim maravilhosas, honrosas, que nós não merecemos, né? Nós, em nós mesmos, não merecemos essa dignidade.
Mas a função que o Senhor nos concedeu é uma função digna. E as pessoas, os crentes do passado, tinham uma noção maior acerca disso. Isso tem se perdido. Se nós resgatarmos esse conceito, ou esses conceitos que eu estou passando para vocês, e nos ajustarmos no nosso comportamento, no nosso modo de agir a esses conceitos, eu creio que nós podemos resgatar a visão que a igreja tem que ter e que o mundo tem que ter dos ministros de Cristo. Vamos prosseguir então aqui. Falta aí um pedaço da nossa definição. Note bem e preste muita atenção no que eu vou dizer agora, tá bom? Muita atenção para não haver confusão. Veja aí o fim da definição. O pastor é também um sucessor dos apóstolos, e note, no campo da liderança. Não é que o pastor é apóstolo, ele não é. Ele é um sucessor dos apóstolos no campo da liderança. Porque o que aconteceu? Os apóstolos não foram chamados por Cristo para liderarem as igrejas que eram formadas. Essa não era a função principal dos apóstolos. A função dos apóstolos era serem mensageiros por todo o mundo. Essa era a função deles. O apóstolo Paulo, o trabalho dele era fundar igrejas, não se fixar numa igreja e pastoreá-la. A palavra apóstolo, ela está conectada fortemente, evidentemente, ao verbo apostelo, que significa enviar. O apóstolo, então, é alguém enviado, é um mensageiro. O apóstolo não podia ficar fixado num lugar. Ele tinha que sair por aí afora, por todo o mundo. Essa era a função apostólica. Então, quando os apóstolos começaram a realizar essas funções, e nós vemos isso em Atos, nós percebemos que a liderança eclesiástica começou a migrar. Então, você percebe no livro de Atos essa mudança que vai acontecendo aos poucos. Eu coloquei alguns textos aqui, Atos 14, 23, por exemplo, é um texto muito importante, que vamos ver novamente daqui a pouco, não vamos abrir agora, mas esse texto fala que os apóstolos promoveram nas igrejas a eleição de presbíteros, ou seja, pastores. Como eu disse para vocês, pastor, presbítero e bispo são termos intercambiáveis, definem o mesmo cargo. Os apóstolos investiram na função ali de presbíteros alguns homens para liderar a igreja as igrejas que eles estavam formando. E nós percebemos aos pouquinhos também no livro de Atos que devagar a liderança da igreja de Jerusalém, que era a liderança de Pedro era o líder principal da igreja de Jerusalém. Você percebe quando você vai lendo o livro de Atos que essa liderança ela vai desaparecendo. Pedro é um líder forte da igreja. Você vê a força de Pedro no capítulo 2, no capítulo 4. Você vê a força de Pedro como líder eclesiástico no capítulo 5, quando Ananias e Safira caem ali aos pés dele, mortos. Você percebe em Pedro uma forte liderança eclesiástica. Mas o que acontece? Essa liderança de Pedro, essa liderança apostólico-eclesiástica de Pedro, ela perdura até mais ou menos o capítulo 12. No capítulo 12 de Atos, você percebe que a liderança de Pedro se esvai, desaparece. Pedro desaparece como líder eclesiástico em Atos, já a partir do capítulo 12. E quando Pedro aparece no capítulo 15, no concílio de Jerusalém, quando ele aparece novamente ali, ele não aparece como alguém que está liderando o concílio. É interessante notar isso. Ele não aparece como uma pessoa que dá a palavra final ali no concílio de Jerusalém. Ele não aparece como essa pessoa. Ele aparece como alguém que dá testemunho do modo como Deus enviou o Espírito Santo para batizar os gentios.
Ele aparece no concílio como alguém que reforça a tese de que a igreja não deveria ser formada somente por judeus, mas por gentios também. A palavra final no concílio de Jerusalém, quem dá não é um apóstolo. A palavra final no concílio de Jerusalém, quem dá é um pastor. Quem era esse pastor? Tiago. Tiago dá a palavra final. Então você percebe, a partir de Atos 12, essa mudança, essa passagem de liderança de apostólica para pastoral. E quando você prossegue na leitura, e você chega no capítulo 21 de Atos, você vê o apóstolo Paulo chegando em Jerusalém, e quando ele chega em Jerusalém para levar a oferta que ele trouxe das igrejas da Macedônia para os crentes pobres de Jerusalém, quem ele procura para entregar a oferta? Os pastores da igreja. Não há mais apóstolos liderando a igreja. Ele entrega aquelas ofertas à administração dos pastores. E quando ele chega lá em Jerusalém, em Atos 21, e procura os pastores, entrega ali as suas esmolas, lá como ele chama de esmolas depois no outro lugar, entrega ali suas esmolas, e toma pé da situação que está acontecendo em Jerusalém, dos boatos acerca dele, os pastores lhe dão algumas orientações. Os pastores dizem: olha, alguns homens fizeram um voto, vá lá e pague o valor correspondente à realização das oferendas ali no templo, para que vejam que você respeita sim a lei, você respeita sim as tradições judaicas. Faça isso, e o apóstolo Paulo obedece. O que acontece é que ele é preso nesse processo, como nós vemos no livro de Atos. Mas é interessante notar que os pastores de Jerusalém dão essas orientações ao apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo se sujeita a elas, e faz o que eles dizem. Ele os respeita como líderes ali da igreja, e não são mais líderes apostólicos, são pastores. Então o que nós percebemos no livro de Atos é essa alteração, de liderança apostólica, Pedro ali forte como um líder, e isso vai migrando, e chega então, enfim, ao ponto em que os líderes da igreja não são mais os apóstolos. Não era essa a função deles. Os líderes se tornam os pastores. É importante isso porque, curioso, né? No meio evangélico, o que nós vemos é o seguinte: as pessoas têm a seguinte noção: tem o pastor, e se ele quiser ser promovido, isso não existe, ser promovido a pastor, ser promovido a uma outra função, isso não existe. Se ele quiser ser promovido, ele pode ser promovido a apóstolo, e depois ele pode ser pai apóstolo, não é assim? Depois ele pode ser patriarca, depois ele pode ser querubim da guarda, e pode se tornar até a quarta pessoa da trindade na sequência. Tudo isso é uma imensa bobagem. Na realidade, quando nós vemos a dinâmica da história do livro de Atos, nós percebemos que o que acontece é o oposto. Os líderes dos apóstolos foram os pastores. Os apóstolos em termos de administração da igreja, eles se sujeitaram aos pastores, passando a liderança para eles. Nós vemos isso, como eu mencionei, na experiência de Tiago em Atos 15, na experiência do apóstolo Paulo em Atos 21. Então, isso também deve fazer com que os pastores percebam a magnitude e a importância do seu trabalho. Os pastores são, entre aspas, sem ser apóstolos, eles são sucessores dos apóstolos, como líderes da igreja, como aqueles que têm a tarefa de dar continuidade a uma construção. O apóstolo Paulo disse, nós veremos esse texto depois, o apóstolo Paulo disse: eu, como prudente construtor, lancei os fundamentos, outro edifica sobre ele. Quem é esse outro? Não tem nome no texto. O texto não coloca nome nesse outro. Ele fala: eu, como prudente construtor, lancei o fundamento, outro edifica sobre ele. Veja, porém, como edifica. Mas ele não fala o nome do outro. Sabe qual é o nome do outro? Cleiton.
Olha lá ele lá. Sabe qual é o nome do outro? Granconato. É o nome do outro. Que edifica sobre esse fundamento. O nome do outro é o pastor. Que edifica sobre esse... você é pastor? É o seu nome. Veja como edifica. Para que você não use um material de segunda categoria, de quinta categoria. Diz o texto. Então essas realidades todas mostram que o pastor exerce uma função que está relacionada à continuidade da obra apostólica, como líderes da igreja. E nós temos que resgatar esse conceito, a fim de que a prática pastoral se ajuste melhor àquilo que Deus quer. Muito bem, agora veja aí, o que o pastor não é. Aqui vai ter briga. Sempre tem briga. O pastor não é. Pode espernear, pode chorar. O pastor não é. O pastor não é a versão neotestamentária dos sacerdotes arônicos do Antigo Testamento. Pastor, mas o que significa? Eu vou dizer o que significa isso. Na prática. Algumas pessoas pensam que o salão da igreja é o templo de Jerusalém, consagrado. Que o pastor é a versão atual dos sacerdotes arônicos. Só ele pode realizar alguns atos especiais, outros não podem. A igreja é uma espécie de Israel. O batismo é uma circuncisão feita com água. E por aí vai. O domingo é o sábado. E há toda uma visão judaizante da igreja. Queridos, o Novo Testamento desconhece tudo isso. Isso não existe no Novo Testamento. Eu sei que isso vai dar pano para manga. Mas eu tenho a casca grossa. Então, vamos em frente, não tem problema. Quais são as implicações de uma concepção do pastor como alguém que não é a versão neotestamentária dos sacerdotes arônicos do AT? Simples. Ele não detém prerrogativas exclusivas de ministrar sacramentos ou impetrar bênçãos especiais a um suposto novo Israel de Deus. Ele não tem isso. Ele não é isso. Quando eu me tornei pastor, o pastor com quem eu trabalhava, no final do culto, ele tinha o costume de impetrar a bênção apostólica. Eu não vejo problema nenhum nisso. Nenhum. O que é impetrar? É bonito o verbo, né? Impetrar. É suplicar a bênção sobre o povo. Eu não vejo problema nenhum nisso. Você quer que eu impetre? Eu impetro. Sem problema. Impetremos. Mas o que me incomodava era o seguinte: porque eu posso, e aquele irmão sentado ali, que não é pastor, não pode. Por quê? Porque existe uma oração que eu posso fazer e aquele meu irmão não pode fazer. Por quê? Porque existe uma súplica que só eu posso fazer e outros pastores podem fazer, mas um irmão, uma irmã, um jovem, um moço não podem fazer. Por quê? Quem inventou isso? Onde está isso no texto sagrado? Lembra daquela perguntinha que eu fazia quando eu era
iniciante, pastor novo ainda, qual é o fundamento? Fundamente biblicamente, fundamente na Escritura, que só o pastor pode impetrar a bênção apostólica, fundamente. Onde está o fundamento disso? Não está em lugar nenhum. Lugar nenhum. Consequentemente, eu nunca mais dei a bênção apostólica. Eu posso dar, eu posso impetrar a bênção apostólica, desde que a igreja entenda que qualquer membro da igreja pode fazer isso, assim como eu. Qualquer um. Eu não sou um sacerdote arônico numa nova versão. Eu não sou. Os sacerdotes arônicos, só eles podiam fazer isso. Naquela dispensação, só eles podiam fazer isso. Agora, na igreja do Deus vivo, isso não existe. A noção de que quem pode distribuir a ceia? Quem pode ministrar a ceia? Só o pastor. Onde? Onde está o fundamento disso? Onde? Lugar nenhum. Eu estou assustando vocês, né? Eu sei. Estou assustando vocês, eu sei. Mas não há fundamento nenhum para isso. Nenhum. Certa vez eu estava indo para a minha igreja, houve um acidente na pista. Eu não pude chegar na igreja. Eu liguei para o irmão, não tinha outro pastor na igreja. Eu disse para aquele irmão: irmão, você pode ministrar a ceia hoje? Eu posso. Ele ministrou a ceia na igreja. Um irmão ali ministrou a ceia. Qual o problema disso? Em que sentido eu tenho essa prerrogativa e ele não? Quem me deu essa prerrogativa que ele não tem? Ele realizou a ceia sem problema nenhum. Eu acredito que essas concepções de um sacerdócio especial, isso procede do romanismo. Isso vem do catolicismo. É um resquício do romanismo que persistiu na igreja protestante. É assim que eu vejo isso. Porque não há nenhum elemento no texto sagrado que mostre essas prerrogativas para os pastores do Novo Testamento. Não há, isso não existe. Eu sei que os irmãos vão estranhar isso, vão achar isso revolucionário e difícil de digerir, mas queridos, como eu disse para vocês, eu não posso construir uma prática pastoral a partir de meras tradições. Eu não posso construir uma teologia pastoral a partir de meras percepções ou preferências particulares. A minha prática pastoral tem que ter um fundamento teórico. E esse fundamento teórico tem que estar na Sagrada Escritura. Se eu vasculhar a Escritura diversas vezes e não encontrar esse fundamento, eu não tenho razão nenhuma para adotar essa prática. Claro, na minha igreja eu dou a ceia, na minha igreja eu batizo, na minha igreja, tudo isso eu faço. Mas eu sei, e os irmãos sabem, que se algum dia eu estiver incapacitado de fazer isso, os irmãos podem escolher qualquer outra pessoa para realizar isso. Porque o pastor não é a versão neotestamentária dos sacerdotes arônicos do Antigo Testamento. Ele não é. Suas funções são outras, o seu papel é outro, e existe a realidade teológica de que todos os crentes compõem um sacerdócio santo. Nós aprendemos na Epístola de Pedro que a igreja de Deus é integrada por sacerdotes, todos eles. Não há nenhuma oração que eu possa fazer que vocês também não possam. Muito bem, e eu deixo esse abacaxi para os alunos discutirem ao longo do ano. Muito bem, queridos, vamos prosseguir.
Áreas gerais de estudo. O que nós vamos estudar aqui nesses dias, eu mencionei aqui 4 itens, mas há outras coisas além dessas aqui. Eu coloquei aqui o perfil do pastor bíblico, conversão, vocação, requisitos, e eu coloquei entre aspas aí o uso atual, né? O gênero, masculino, feminino. Coloquei essa palavra aí, não gosto muito, mas coloquei por causa do uso atual dela. O que estudaremos também? Os deveres pastorais. Vamos ver isso também. Socorro. O pastor tem que se envolver com o trabalho assistencial, mas existem critérios bíblicos para isso. Nós vamos ver esses critérios. É muito importante isso. Por quê? Porque a maioria dos membros da igreja são pobres. A maioria da igreja é pobre. Paulo falou isso. Vejam, há poucos de nobre nascimento, poucos entre nós. A maioria dos irmãos da igreja luta com dificuldades. Então nós temos que nos envolver com socorro. Eu mencionei aqui socorro, conselho e proteção. Vamos ver o que isso significa a partir dos textos bíblicos que vamos observar. A igreja precisa de proteção em diversas situações. Aliás, vocês devem se lembrar que a figura do bispo monárquico, já ouviram falar dessa figura, o bispo monárquico? O que é o bispo monárquico? O bispo monárquico é o pastor único da igreja, é o pastor só da igreja. Porque no Novo Testamento nós percebemos que as igrejas, geralmente, não todas, mas geralmente, elas tinham um colégio pastoral. As igrejas tinham um grupo de pastores que as lideravam. Isso é muito comum perceber. O presbitério, os diversos pastores, em Éfeso, por exemplo, vários pastores, quando Paulo chama os presbíteros de Éfeso, nós percebemos isso. Percebemos também em Apocalipse que há ali indícios da liderança de um só. Ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve. Percebemos aí algo mais focalizado numa pessoa só. Mas o que predominava no Novo Testamento era o ministério conjunto de pastores. Nós percebemos isso. Na minha igreja eu comecei sendo pastor sozinho. Hoje eu ordenei mais 3, eu tenho 4, somos em 4 na igreja. Temos um pastor que tem 45 anos, temos um pastor com 35 anos e temos um pastor com 25 anos. Os 3 eu treinei desde a adolescência. Pastor Thomas eu comecei a treinar quando ele tinha 17 anos de idade. Pastor Isaac comecei a treinar quando ele tinha 12 anos de idade. E o pastor Nicolas também nessa idade, 12 ou 13 anos. Os 3 são meus colegas de ministério agora. Agora eu preciso achar um pastor de 15 anos de idade para encerrar minha carreira. Tem que encerrar minha carreira. Eu sei que vai ser o último, né? Estou procurando. Está difícil achar alguém com 15 anos de idade que tenha alguma coisa na cabeça para eu poder treinar para o ministério. Mas ainda tenho esperança de pegar mais uma geração, né? Um de cada década. Estamos caminhando, vamos ver, quem sabe, talvez eu consiga, não sei. Mas agora eu tenho um colégio episcopal na minha igreja. E era assim, isso não era uma norma, mas isso era dominante na igreja do Novo Testamento. O que aconteceu? O que aconteceu é que há um hiato entre os últimos escritos do Novo Testamento, por volta do ano 80, 85, e os primeiros escritos do segundo século, com as cartas de Inácio de Antioquia. Então você vê os escritos de João, os escritos dos joaninos, por volta do ano 85, e as cartas de Inácio por volta do ano 110, 107, 110. Então você vê aí um hiato de mais ou menos 25 anos. E quando nós encontramos o ministério pastoral no começo do século II, nós percebemos que a norma não era mais um colégio episcopal. A norma era o bispo monárquico.
era a igreja ter um pastor só. E a grande questão dos historiadores é a seguinte: por que houve essa mudança? Por que houve essa transição nesses 25 anos? Por que houve essa transição do colégio episcopal para o bispo monarca, com um líder só? Que é o que ficou. Hoje em dia a maior parte das igrejas tem um pastor só. O que aconteceu para que houvesse essa transformação na liderança eclesiástica? E parece, o senso comum é o seguinte: olha, esse período de transição, nesses 25 anos, o horizonte que a igreja viu em torno de si, se escureceu, as ameaças se tornaram muito intensas, as perseguições começaram a ser muito mais constantes, o Estado começou a olhar mais para a igreja como uma ameaça. Nós percebemos isso através de escritos antigos, como os escritos de Plínio Jovem. E então, por causa disso, então, a igreja precisou olhar para um líder que exercesse a função de protetor, que fosse alguém que eles pudessem olhar, uma pessoa só, para que eles pudessem olhar e ouvir dele o seguinte: façam isso e não aquilo, se protejam desta maneira e não daquela. A necessidade de proteção fez com que houvesse o enaltecimento de uma figura só dentro da igreja, como o líder solitário ali, o bispo monárquico. Isso era ideal? Talvez não. Mas o que isso mostra para a nossa visão aí, a teologia pastoral, é que na igreja antiga, quase primitiva, ali pertinho do século II, a noção de que o pastor tinha o dever, e de fato tem, o dever de proteger a igreja de perigos externos, era muito real. E nós percebemos isso, fundamentos disso no Novo Testamento. O pastor proteger a igreja de perigos reais. Nós veremos isso um pouquinho quando olharmos aí alguns versículos da carta de Judas. O pastor tendo, a igreja, ela sofre ameaças de fora e de dentro. E o pastor tem o dever de protegê-la. E é interessante notar isso. Os lobos que se infiltram na igreja sabem disso mais do que as ovelhas. Eles sabem. Eu sei que eles sabem. Eu sei que eu conheço um monte de lobo. E eles sabem. Eu noto na minha igreja, quando chega alguém estranho, eu sei se é lobo ou não na primeira vez que eu vejo. Sabe como eu sei? O lobo se esconde de mim. Ele se esconde de mim. Ele sabe que eu sou o pastor, ele se esconde. A ovelha visitante, ela me procura. Ela chega para mim: o senhor é que é o pastor? Eu sou pastor, olha, eu sou fulano, eu vim de tal igreja, tal, e, enfim, eu vim aqui visitar, assim e tal. Ok, bem-vindo, venha sempre que quiser. O lobo não. O lobo, ele me vê, ele vai para um canto, me olha de longe, aí eu já percebo que está se escondendo. No nosso salão social, todos tomando café, eu começo a fazer a minha ronda. Eu sou o episcopos, eu sou o supervisor. A palavra episcopos significa supervisor. Eu não tenho vergonha nenhuma de fazer isso, eu faço, eu tenho que fazer, é meu papel. Então eu saio fazendo a minha ronda, a minha supervisão. Aí eu olho o lobo se esconde e vira o rosto. O lobo se esconde atrás de uma roda. O lobo se esconde atrás de um pilar. Aí eu vou lá. E eu chego lá. Oi? Tudo bem? De onde você veio? Você é crente? Você é crente? De que igreja? Você é ovelha ou você é lobo? Eu sou ovelha. Você é ovelha? Fala mé.
Fala mé. Isso aí não é mé. Fala mé. Você é lobo. Conheço o lobo. Eu estou nessa faz muito tempo. Eu sinto cheiro de lobo. Sinto cheiro. Ó, lobo, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um acordo com você. Eu geralmente não converso com lobo. Geralmente eu não tenho papo com lobo. Lobo eu trato de um jeito só. Vamos fazer o seguinte. Vou ser bonzinho hoje. Eu estou bem hoje. Vou fazer o seguinte. Você vai ficar aqui. E você vai ouvir a verdade aqui. E você vai aprender a verdade aqui. Se você se curvar à verdade aqui, se submeter ao que é ensinado aqui, a palavra de Deus, ótimo, você vai virar ovelha. Mas se você começar a mostrar os seus dentes e as suas garras aqui, então eu pessoalmente pegarei você e colocarei você do portão para fora. Eu farei isso. Eu pessoalmente farei isso. E já fiz várias vezes. Tem que proteger o rebanho. Essa é uma função. Vamos ver isso, é importante isso. O pastor tem que ser dócil, tem que ser amável, tem que ser amigo, sorridente, brincar, abraçar. Ele é o paizão. Ele é o pai, amigo de todos, receber as pessoas com alegria, mas ele tem que se lembrar. Ele é um pastor, ele tem um cajado. Ele tem que proteger aquele rebanho. E se há pessoas mal intencionadas, querendo disseminar a mentira, a imoralidade, tudo que não presta no seu rebanho, ele tem que ser firme e mostrar que não haverá espaço ali para pessoas desse tipo. É difícil isso? É difícil. É desgastante? É desgastante. Nós sofremos quando fazemos isso? Sofremos. Mas não se constrói um império com donzelas. Você quer um ministério fácil? Quer vida fácil? Quer vida fácil? Não seja pastor. Você não quer problemas? Não seja pastor. O que você pode fazer? Faça uma horta atrás de casa, de chuchu. Vai cuidar de chuchu. Não existe a revolta dos chuchus do diabo. Isso não existe. A revolta das beterrabas assassinas. Isso não existe isso. Vai cuidar de beterraba, de alface, vai fazer isso aí. O trabalho pastoral tem momentos amargos. É claro, nem todo domingo vai lobo na igreja, mas vai de vez em quando. E nessas horas temos que ter firmeza, temos que ter tato e, se necessário, claro, se necessário, se percebermos que é necessário, temos que agir com firmeza e mostrar que ali não haverá espaço para pessoas mal intencionadas. Muito bem, nós veremos também, você vê aí, o pastor como mestre e protetor da sã doutrina. Essa é uma das funções fundamentais, como nós vimos em Efésios 4. E importante também, o pastor no trato com o pecado na vida da igreja. Esse é um dos assuntos mais problemáticos que nós temos. As pessoas não sabem, os pastores não sabem como eu lido com o pecado na igreja. Qual é o procedimento em face da impureza lá dentro? Até onde eu posso ir? Quais são as minhas atribuições nessas horas? Quando agir assim? E quando eu agir dessa forma, o que fazer com essa pessoa? Se uma pessoa é excluída da igreja, como nós lidamos com ela depois dessa exclusão? Há várias questões nesse campo. A palavra de Deus, queridos, responde todas as perguntas. Todas. Raras são as perguntas que ela não responde nessa área, e nós vamos aprender isso até sexta-feira, aqui na nossa aula sobre teologia pastoral. Muito bem, então o nosso item ali, o perfil do pastor bíblico, vocês veem ali no primeiro item, ali está constando conversão. E nós vamos olhar então isso, aí na sequência, o perfil do pastor bíblico. É muito importante, em primeiro lugar, esse aspecto, a conversão. Veja aí, nesse slide, eu tentei, mais uma vez, esses slides são novos, eu os fiz agora, e
agora não, hoje, né? Eu fiz ao longo de algumas semanas aí. E eu construí um conceito, uma definição de conversão. É importante isso, por quê? As pessoas não sabem o que é conversão. As pessoas pensam que conversão é mudar de igreja ou coisas do tipo. Então, por isso eu fiz uma definição aqui. O pastor tem que ser crente, ele tem que ser convertido. E a pergunta que vem é, o que é isso? O que é conversão? Nós vamos então ver essa definição. O nosso horário já está apertado, né, pastor? Já são 20 para as 10 já. Eu vou ler a definição para vocês, e aí amanhã nós pontuamos alguns itens aí dessa definição, e aí então nós damos sequência aí aos outros itens aí, o elemento 2, que eu quero mostrar para vocês, que é muito importante, que aparece aqui, o chamado. Muita gente quer saber, como é que eu sei se eu sou chamado para o ministério? Eu vi uma luz, eu não sei, isso é chamado? Não, isso é problema oftalmológico, você tem que procurar um oftalmologista. Ninguém, se você está vendo luz, ou um psiquiatra, enfim. Uma profetisa, quando minha mãe estava grávida, falou que o fruto do ventre dela é safadeza. Chuta isso fora, não vale nada. O que é o chamado para o ministério? Nós veremos o que é o chamado à luz do Novo Testamento. Aprenderemos isso aí, tá bom? Mas hoje então, eu só quero ler essa definição com vocês, por causa do nosso horário. Amanhã vamos pontuar alguns detalhes dela, e aí vamos dar sequência aí no segundo elemento, e também nos outros elementos, o preenchimento de requisitos bíblicos, tudo mais, veremos tudo isso aí. Vamos então apenas ver a definição de conversão antes de nós dispersarmos. Diz assim aí, a minha definição, mais uma vez não é a definição perfeita, mas é assim, conversão, lado mais calvinista, né? Conversão é a obra do Espírito Santo, amém? Viva Calvino. Conversão é a obra do Espírito Santo, que consiste, aí é o conceito da mudança, né? Conversão, que consiste da mudança do estado de incrédulo / perdido, faltou uma barrinha aqui, do estado de incrédulo / perdido para crente / salvo, operada no indivíduo. O Espírito Santo opera isso no indivíduo, que ouvindo o evangelho, é importante esse aspecto, a pessoa só é convertida quando ouve o evangelho. Como ouvirão, senão a quem pregue? A fé vem pelo ouvir, então não tem jeito. Aí se for surdo, sai da minha frente e para de fazer pergunta tonta. Ok, então veja, ouvindo o evangelho, reconhece arrependido sua condição de pecador. A conversão começa com um sentimento duro, triste, pesado. É assim que ela começa. As boas novas começam com as más novas. Você é pecador, perdido. Assim começam as boas novas, com a má notícia. Ele reconhece que é um pecador, sua condição de pecador condenado, e crê em Cristo ressurreto como seu único e suficiente Salvador, entendendo que a obra do Filho de Deus na cruz fez provisão completa para o perdão do ser humano. Isso é conversão, é uma mudança na mente. Ele entende, eu sou um pecador, e a obra de Cristo na cruz fez provisão para o meu perdão. Eu creio nele, e crendo nele, essa obra que ele realizou me beneficia. Eu sou um pecador, mas eu creio nele, e crendo nele, eu recebo perdão. Isso acontece na conversão. Se alguém não passou por isso, tem que rever se é convertido. Claro, as experiências são as mais diversas, cada um tem a sua história, o modo como chegou a isso, mas é necessário que a pessoa tenha esses elementos na sua fé. Eu sou um pecador, Cristo morreu na cruz para me perdoar, eu creio nele, e crendo nele, eu sei que salvo estou. Prosseguindo aí, essa real conversão
redunda inclusive na transformação moral da pessoa. Ela não é meramente cerebral, ela não é uma anuência mental, ela vai além disso. Ela redunda na transformação moral da pessoa. Ela se converteu não só na cabeça, ela se converteu no comportamento. A fé verdadeira, ela é viva. A fé verdadeira salva e a fé verdadeira transforma. Então a pessoa que fala, eu sou crente, vive que nem um porco, isso não é verdade isso. Porque a fé salvadora é também transformadora. Essa real conversão redunda inclusive na transformação moral da pessoa, que passa a anelar a santidade de vida e a experimentar progresso no aperfeiçoamento do seu caráter cristão. Ela cresce espiritualmente e quer isso, ela deseja isso. O pecado que ela comete a entristece, ela não quer, ela cai, ela sofre, não tem prazer, ela cai, ela padece porque caiu, porque tropeçou, porque se sujou moralmente. Ela sofre com isso e busca o perdão e busca mudança. Essa é a conversão, esse é o verdadeiro convertido. Para ser pastor é necessário isso. Naquele livrinho que eu li quando era garoto ainda, que o pastor Cleiton leu também, o jovem pastor, constava lá: você precisa, primeiro de tudo, ser um crente. Para ser pastor, em primeiro lugar, você tem que nascer de novo. Em primeiro lugar, experimentar o perdão de Jesus e a transformação que Ele opera em todos os que creem. O apóstolo Paulo olhou para Timóteo e disse: eu sei que a fé que habitou em sua mãe Eunice e em sua avó Loide, eu sei que essa fé habita em você também. E isso é importante, isso é crucial. Temos muitos pastores incrédulos espalhados por aí, muitos. Para ser pastor, primeiro elemento é a conversão. Muito bem, amanhã nós vamos dar sequência a isso. Vamos falar aí sobre os elementos que eu mencionei. E, se Deus permitir, falaremos também iniciaremos também as aulas, os temas ligados aos deveres pastorais. Pastor Cleiton quer falar? Encerra agora? Encerrado, irmãos. Muito obrigado, até amanhã.